Olá, olá! Seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente bater um papo gostoso hoje com uma professora nota 10. E hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento da carreira do professor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Márcia, eu sou gestora de polo educacional e diretora da Fabrange, a faculdade credenciada pelo MEC com nota 4. E hoje a nossa convidada é a professora Ana Cristina Costa, que é professora da Prefeitura de São Paulo e professora do Estado de São Paulo e professora de língua portuguesa, que eu tenho um ranço de língua portuguesa, e gestora também do nosso polo na cidade de Francisco Morato. Bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder conversar com as nossas colegas de trabalho, principalmente as que estão iniciando, ainda tem muitas dúvidas, e a gente está aqui para colaborar com elas também. É isso mesmo, tem bastante dúvidas, e até mesmo para a gente que está na área, por exemplo, eu estou na área da educação há mais de 15 anos, e eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu me pego, eu preciso estudar, principalmente porque muda portaria, porque muda lei, porque o Estado é uma coisa, cada prefeitura tem uma regra, mas o curso ele tem um plano pedagógico, uma orientação pelo MEC, uma só. Então, todo mundo tem que seguir o que o MEC pede, né? E a gente vai falar hoje sobre o gerenciamento dessa carreira do professor. E você é professora, me fala quem é você, né? Eu sempre pergunto, quem é você na fila do pão? Bom, eu sou uma professora que atualmente tenho mais de 25 anos de jornada nessa missão, né, que a educação virou uma missão, é algo assim que realmente é um desafio para nós, e eu iniciei como eventual, como a maioria hoje em dia, passei a ser categoria F, depois passei nos concursos públicos, fui efetiva na cidade de Francisco Morato por 13 anos, depois exonerei, fui para a Prefeitura de São Paulo, atualmente estou lá como efetiva, PEB 1, que seria, na realidade, lá é professora de educação infantil e fundamental 1, e também sou efetiva no Estado, também como professora de português. Então, é uma carreira que a gente sabe que são grandes os desafios, mas a gente consegue, dentro da nossa carreira, almejar e aumentar o nosso salário, a nossa prospecção, né? Até mesmo de evolução. Isso é muito importante, a gente entender como que é esse processo. Muitas pessoas pensam assim, professor não ganha tão bem, eu não vou investir nessa carreira. Na realidade, nós temos um critério muito importante para melhorar a nossa carreira, é a formação. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você vier a se preparar, você vai ter aí um nível muito melhor, até mesmo do que muitas colegas que não se preparam. Você comentou que você iniciou como professor eventual, e pode ser que nós temos bastante alunos do curso de pedagogia e muitos não sabem o que é eventual. Me corrija se eu estiver errada. É bom porque aí eu vou aprendendo e vou corrigindo a informação que eu tenho. O professor eventual é um cadastro emergencial que ele faz em cada diretoria de ensino e ele pode ter um contrato diretamente para trabalhar no Estado, e é o contrato por um período. É isso? Não necessariamente. Na realidade, Não, vamos lá. o contrato, ele vai dar oportunidade para o professor que já é formado poder pegar Tá, aula. E os que ok. estão iniciando a jornada, ainda estão, esses são estudantes, também vão poder pegar aula na ausência do formado. Tá, Nós então uma temos, pessoa que está fazendo o quarto semestre de pedagogia, ela pode se cadastrar numa diretoria de ensino e pegar a aula. então, no caso de pedagogia, tem que estar, precisa estar formado. Esse é o único Tá bom, critério. Se ele é formado em outras disciplinas, ele pode. Então, se ele ok. tiver no segundo semestre, a partir do segundo semestre, matriculado em história, ele pode se inscrever. Geralmente, no final do ano, abre, né, as inscrições, ele vai fazer o processo seletivo, vai, né, estar apto a dar aula na ausência do professor formado. Entendeu? Essa que é a Tá, então diferença. deixa eu ver Agora, se eu entendi. Então, ou seja, para ele se cadastrar no Estado, ele precisa o pedagogo ele precisa estar formado para que ele possa obter aulas, correto? exato. Por Tá, e enquanto, esse cadastro é um contrato, é um contrato. É tá um bom? contrato e tem vários tipos, né? Hoje em dia tem categoria F, categoria A, categoria J, categoria V, enfim, são várias coisas que eles nomeiam os professores, né? Mas assim, o que é mais importante aqui para a gente entender é que o eventual é o pedagogo formado,
Tá, Pode ser o pedagogo formado ou o professor que ainda está estudante em outras disciplinas, tá? tá. Quando que ele vai deixar de ser o eventual, no caso do pedagogo, quando ele estiver formado e pegar aulas. Mas o que, que é a diferença? O pedagogo ele só vai poder pegar aula para PEB 1, ou seja, para professor de ensino fundamental, que é de primeiro ano ao quinto ano, Tá, ou se ele tiver uma especialização em educação especial, ele vai poder ser um colaborador ou um professor de sala especial direcionada para crianças com deficiência. É esse o caso. E, em caráter excepcional, na ausência de professores formados e estudantes de alguma disciplina, eles também tinham dado aí a oportunidade do pedagogo pegar essas aulas, mas em caráter excepcional. Então, eu sempre oriento: quem tem pedagogia, faça uma segunda licenciatura. Se quer ingressar no mercado de trabalho, é importante ter a pedagogia, porque de repente gosta de trabalhar com as crianças, ter uma pós-graduação acima de 600 horas, direcionada para criança com deficiência, seja para autismo, ou seja para outras, para Libras, enfim, no que ele realmente tem aptidão, goste, e que faça uma segunda licenciatura que também tem aí um desejo particular de vir a dar aula, se realmente não conseguir, nesse primeiro momento, dar aula para educação básica, mas a etapa 1, né, a primeira etapa, que seria entre a educação infantil ou fundamental. Né? Então, essas etapas ele consegue, mas quando entra no Fundamental 2, fica mais complicado. Fundamental 2 é o especialista. O pedagogo ele não consegue muito fácil, só na ausência, só em caráter excepcional. Então, vamos recapitular uma coisa. O professor eventual, ele é um contrato com o Estado de São Paulo. Então, em épocas, cada diretoria de ensino, ela abre esse cadastro. Então, você vai concorrer a uma vaga e devido à necessidade de cada região. O ideal é que você, o ideal não, você precisa ser formado e o ideal é que você tenha uma pós-graduação acima de 600 horas. Existem várias categorias, existe vários níveis de formação que envolve carga horária, trabalho, salário, enfim, né? Esse é o eventual. E ele só é professor efetivo quando ele passa no concurso, correto? Correto. E Tá. assim, este ano teve um diferencial. O Estado fez e promoveu um concurso público, aonde sugeriu que todos interessados em ministrar aula no Estado fizessem o concurso. E agora eles vão trazer agora uma nova normativa para atribuição do ano que vem. Então, a priori, o que foi nos dito é que só vai pegar aula quem fez o concurso público, mesmo que não tenha passado no concurso para se efetivar, mas se estiver na lista dos que se inscreveram, ele vai concorrer às vagas para o processo seletivo para o ano que vem. Os que não se inscreveram, nós não sabemos como será. Se terá vaga, né, eles ainda vão alinhar isso, mas com certeza os que estão na lista, né, dos inscritos para o concurso, esses vão poder ministrar aula. Agora, os Tá. critérios ainda vai vir. A pedagogia, o pedagogo, ele vai trabalhar desde as séries iniciais, que a gente considera a partir dos 4 meses, dos 0 meses de vida, até os três Isso, anos e 11 meses. isso. Depois dos 4 anos, até quantos anos é a pré-escola? Qual é a fase seguinte? Então, na realidade, a gente inicia com a creche, né? A gente sempre fala Tá, assim, que nós temos aí a etapa da educação infantil, que é de 0, né, até os 5 anos de idade. De ok. 0 a 3 anos é a creche, tá? A gente fala que seria as creches. De 4 e 5 anos é a educação infantil. E depois de 6 anos, tá? Aí sim inicia o Fundamental 1, que aí Tá bom. nós temos até o quinto ano. Então, o pedagogo, ele leciona até a quinta série. Então, normalmente, Quinto ano, tanto na realidade. até o quinto ano Quinto que ano, fala, isso. Não existe mais, não no estado de São Paulo, porque assim, a legislação ela é clara. Você pode ser por série, por ciclo, por anos.
tanto faz. Existem alguns estados que ainda usam a nomenclatura séries, que é só primeira, segunda, terceira, quarta série. Mas no estado de São Paulo é ano. Então, é Tá. primeiro ano ao Estou muito quinto ano. antiga, estou muito antiga, eu ainda lembro da quinta série. Eu ainda lembro da quinta série. Então vamos lá, o pedagogo ele trabalha com educação infantil, com as séries iniciais até o quinto ano. E, ou seja, a partir do sexto ano, você disse que ele tem que ser especialista. O que é ser um professor especialista? Formado em alguma disciplina específica, história, geografia, sociologia, entende? Então, o que a gente precisa ter claro? Existem os componentes curriculares que é direcionado ao Fundamental 2. Português, matemática, ciências, história, geografia. Existem alguns que já não compete ao Fundamental 2, e sim ao ensino médio, sociologia, filosofia. Então, você precisa focar. Eu quero dar aula só para maiores, eu não me identifico com o Fundamental 2. Então, você vai buscar fazer outras disciplinas que você vai dar aula só para o ensino médio. Entende? Mas eu gosto de artes. Artes, ela te dá uma possibilidade muito maior. Você pode dar aula desde do fundamental 1 até o ensino médio. Então, eu sou formada em artes. Eu posso, tanto, Pegar tanto pelo processo seletivo ou como efetiva, na Prefeitura de São Paulo ou no Estado, eu posso dar aula para o primeiro ano mesmo, ou eu posso estar dando aula até o ensino médio. Então, eu tenho uma abrangência muito maior. Por exemplo, educação física, essas duas disciplinas que dá essa possibilidade. Educação física também. Temos educação física no Fundi 1, que é de primeiro ano ao quinto, e temos também de sexto ano até o ensino médio. Então, tudo vai depender das possibilidades que você quer dentro do mercado. Tá. Então, o curso de pedagogia, ele me dá essa abertura até o quinto ano, eu vou trabalhar até o quinto ano, mas se eu tenho interesse em trabalhar Fundamental 2, ensino médio, eu preciso ser especialista, que ser especialista em história, geografia e artes. E alguns cursos específicos vão me permitir que eu trabalhe desde o primeiro ano até o ensino médio, como pedagogia e como educação física, como artes, na verdade, e como educação física, correto? Na realidade, artes e educação física. A Tá. pedagogia é só em caráter excepcional. É quando está em falta, não tem professor de português. Isso aconteceu o ano retrasado. O ano retrasado e o ano passado. Ano passado Nós não também, no tínhamos, estado. nós não tínhamos professores de algumas disciplinas, então eles pegaram o pedagogo. Foi isso que aconteceu. E nós temos também projeto de reforço dentro da rede estadual. Então, o professor pedagogo, ele pode pegar esse processo, ele pode pegar essas turmas de projeto. Ele pode pegar também aulas de sala de leitura. Está acontecendo muito isso. Então, ele, na ausência do professor formado, o pedagogo já formado, ele pode trabalhar na sala de leitura, ele pode trabalhar no reforço de alfabetização também. Então, vai abrindo algumas possibilidades. Então, depende do gestor, depende daquele que está naquele momento, né, como governador, o seu secretário da educação, que Depende eles vão, muito das políticas públicas, né? ele vai criando outras possibilidades para o pedagogo, tá? Tá. Então vamos lá. E o pedagogo, além de eu trabalhar na educação infantil, que é até a quinta série, eu posso assumir coordenação e direção, correto? Então, olha só como as coisas mudaram um pouco. No estado, tá? Eu estou falando do estado. Lembra que eu tenho a prefeitura, tenho outras situações, mas eu vou falar o estado agora. O estado mudou a nomenclatura. Não é mais. Nós tínhamos o coordenador pedagógico, agora mudou o nome, não é mais, né? Vice-diretor mudou, não é mais vice-diretor, são outras nomenclaturas. E agora o vice-diretor também é um coordenador. Ele é um coordenador de organização. Então, ele não precisa mais ter pedagogia. Olha que coisa. Não, o vice, a antiga nomenclatura, tá? Com a atual nomenclatura, ele não precisa mais ter pedagogia. O que eles E estão tem que ter exigindo? algum curso, tem algum curso básico que Sim, precisa ter? eles pedem que tenha um curso da EFAP, que é um curso que é direcionado, que é só para quem está na rede estadual, que tem, Tá. você vai lá e você faz aquele curso, né? Uma formação. Uma Então, formação.
Então, por exemplo, se eu trabalho no Estado e eu sou professor efetivo, eu só posso assumir direção ou coordenação se eu for efetiva, correto? Necessariamente eu não preciso ter pedagogia, Hum, eu tenho que ter uma formação, correto? Eu sim, posso ser, eu posso ser atualmente, coordenadora sem ser efetiva? então, atualmente, o que que acontece? O categoria F, ele pode estar na direção de escola, né? Ele pode estar como vice, como coordenador. Existem alguns colegas que estão com categoria F nessa situação. Porém, atualmente, a maioria é efetivo. Né? A Tá, maioria é efetivo. Nós temos, inclusive, eu tive um caso de uma diretora que ela estava há mais de 10 anos como diretora e ela não era efetiva, ela era categoria F. Aí houve novas mudanças, ela terminou saindo, foi para vice e migrou uma efetiva. Então, o que está acontecendo agora? Eles estão pegando os efetivos para assumir os cargos. Então, antigamente não tinha problema nenhum. Nós tínhamos muito, e talvez até tenha alguns que ainda estejam nessa situação. tá, Porém, aos poucos, eles estão só colocando o efetivo. No ok. cargo de diretor, tá? E de vice-direção, o categoria O, por enquanto, eles não conseguem, mas o F, que tem estabilidade, ainda tem casos. Isso quando se trata do Estado. Agora, para a Prefeitura de São Paulo, e normalmente para todas as escolas da rede conveniada e particulares, eu preciso de pedagogia para ser coordenador e diretor, correto? Precisa, com certeza. E não é só. E tem que tomar muito cuidado. Eu sempre explico isso. Ó. Quando você faz um curso de pedagogia, você tem que olhar a grade curricular. Porque na Tá, grade curricular tem que ter o estágio e tem que ter disciplinas compatíveis para a gestão escolar. Então, tá. eu me deparei como gestora aqui no Polo de alunos que me procuraram, foram convidados para serem diretores e não puderam assumir. Porque Porque não dentro do tinha. porque não tinha dentro do seu componente curricular nada que comprovasse que ele estudou realmente como gestor. Só estava direcionado para professor. Então, eles tiveram que vir e fazer um curso de gestão escolar acima de 1.000 horas para poder fazer jus a esse direito, entendeu? Então, tudo vai Tá, depender da prefeitura que ele for convidado e que ele é efetivo, porque nas prefeituras tem que ser efetivo. Quem tá. é Então, contratado não consegue. para eu ser diretor, coordenador ou supervisor de ensino dentro de uma prefeitura e até mesmo que trabalhando com particulares e conveniadas, eu preciso ter pedagogia. E a minha pedagogia, a matriz curricular, ela precisa ter, além do estágio obrigatório, que isso é obrigatório por lei, e o estágio na pedagogia ou em qualquer outra licenciatura, principalmente da primeira, ele é presencial. Não existe estágio online. O que aconteceu foi que, devido à pandemia, as faculdades, para não prejudicar o aluno, a conclusão, o período que o aluno estava fazendo, o MEC autorizou que o estágio fosse feito por meios de atividades complementares dentro de um laboratório virtual da própria faculdade. Mas estágio de primeira licenciatura, ele é presencial. Perfeito? Perfeito. Tá. É isso Então, mesmo. ou seja, para eu assumir a direção, coordenação, eu preciso ter pedagogia. Quando eu falo de educação infantil, então eu posso trabalhar na educação infantil, até a quinta série, né, que engloba, eu posso trabalhar na supervisão e coordenação e posso trabalhar na direção. Isso de um modo geral, independente de Estado ou da prefeitura. O Estado hoje não exige mais a pedagogia, mas hoje o Estado de São Paulo, tá? Mas, em suma, em tese, nos demais estados e nas maiores prefeituras, é necessário ter pedagogia, né? Isso mesmo. Perfeito. E você falou assim que o senhor, a partir do. Se ele não tem interesse em trabalhar com educação infantil, não é todo mundo que tem. Vamos dizer, ontem nós tivemos um bate-papo falando sobre encantamento na educação infantil. Não é todo mundo que tem um olhar doce para a educação infantil, né? Então, e também não tem um olhar doce para a quinta série, para sexta, para o sexto ano, para o sétimo ano. Porque cada categoria existe, tem os seus próprios desafios.
Você diria quais são os principais desafios da educação infantil hoje em dia, pós-pandemia, embora a gente ainda esteja em pandemia? Ó, para a educação infantil, esse período de pandemia foi muito complicado, porque as mães ficaram com essas crianças o tempo todo, e muitas tinham que trabalhar, então deixavam com a família, com a mãe, né, com a avó, enfim, né? Muitos pais, teve mães que tiveram a oportunidade de cuidar, enfim, mas foi muito complicado, porque as crianças vieram sem ter essa questão de socialização. Então, um desafio das professoras atualmente com as crianças é como socializar as crianças. Elas vieram um pouco sem limite, o brincar, o educar, ele tem que estar caminhando junto. Então, para as pros, não está sendo fácil. A quantidade de alunos dentro de uma sala de aula, imagina você com 15, 20 crianças da educação infantil. É um desafio para elas. E a família entender o papel fundamental da educação infantil, porque às vezes, antigamente não era obrigatório, agora é. A legislação está bem claro. A partir dos 4 anos, a criança tem que estar na escola. Então, os pais Ela agora têm que precisa estar colocar. matriculada. E quando um pai não matricula uma criança, o que Então, acontece? quando o pai, nós temos, a gente fala que é em regime de colaboração, é, termina chegando de uma forma que é comunicado para o juiz, para Com o serviço conselho de conselho tutelar. tutelar, tá. Mas de que forma? Como que eu vou descobrir? A escola não descobre, a escola não tem como descobrir. A diretora não tem como saber que naquele bairro tem 10 crianças que não veio para que faz parte da educação infantil e não frequentam. Ela não tem como. Então, existe a parceria com os outros órgãos. Então, por exemplo, a saúde. Quando a mãe leva a criança no médico, a primeira coisa que as enfermeiras perguntam: qual escola está estudando? Se a mãe, não está estudando, elas anotam. Aí sim, elas pegam e direcionam para os órgãos que realmente cuidam disso. Aí ela manda para o conselho tutelar, para a vara da infância, falando: olha, essa família tem tais crianças que não constam, que não estão estudando. Aí sim, vão bater na porta dessa família e cobrar a matrícula dessa criança. Então, é mais ou menos nessa forma que se descobre que a criança não está estudando. Mas não que a diretora, a não ser que tenha uma denúncia. Só a partir de denúncia que você vai saber se a criança está estudando ou não. Caso contrário. Um dia eu estava numa clínica de fazendo fisioterapia e tinha moça próxima da minha idade, 40 e poucos anos, e a filha dela tinha, acredito que uns 5 e poucos anos. E eu perguntei se ela já estava na escolinha, né, que creche, tentando interagir com a criança. E a mãe fez sinal que não. E eu fiquei um pouco surpresa, né? E eu trabalho com educação há bastante tempo. Uma outra senhora que estava próxima, porque nós estávamos na sala de espera, falou assim: então você não recebe Bolsa Família, que é um auxílio que o governo dá para a criança, né? Aquela mulher brilhou os olhos e eu tenho certeza que ela saiu dali procurando o meio de matricular aquela criança. Ou seja, acredito que aquela criança não tinha mais de 4 anos, mas tinha menos de 6. Mas ela não estava matriculada numa escola. Por quais motivos eu não consigo saber, porque a gente não teve um diálogo nisso. Mas foi tão claro e nítido o interesse da mãe colocar aquela criança na escola, não por causa da obrigatoriedade, não por causa da importância da educação infantil, do ensino, do conhecimento, da leitura, de tudo que vai proporcionar e deve para a criança, o direito da criança. Ela se interessou porque ela sabia que ia receber um auxílio. Infelizmente, acontece muito isso, né? É o que mais acontece. E quando a mãe não leva a criança para a escola, ela não tem a quantidade mínima de frequência, ela perde essa bolsa. E quando ela perde. Por exemplo, ela tem que ter os 75%, todas as nossas crianças, elas têm aí 75% de frequência obrigatória, tem que ter. Só que agora, por lei, quando dá 30% começou a faltar já 30% já de falta na escola. A gente já tem que ir atrás, tem que verificar, fazer busca ativa, porque está faltando. No caso de Bolsa Família, tem uma quantidade mínima de falta que, se ela tiver, já era. Ela perde a bolsa. Aí ela vai ter que ir na escola, aí ela fica brava com a gente, discute. Mãe, é frequência. Mas você não me avisou. Mas nós não temos que te avisar. O seu filho, porque nós estamos falando de educação infantil, mas isso se estende, vai para as outras etapas. E às vezes até no ensino fundamental 2,
né? A criança não vai para a escola, a mãe manda, ela vai para a casa do coleguinha, a mãe não sabe, quando descobre, pede a Bolsa Família. A educação infantil é a mesma coisa. Ela tem que levar para ela fazer jus. Né? Então, Tá, eles realmente, o que motiva não é o aprender, não é desejar que o filho tenha possibilidades, que ele possa almejar outras coisas no futuro. Mas, infelizmente, tem família que foca só no dinheiro, no poder ganhar. E tem coisas muito além disso. E quando você falou dos desafios, né, do professor de educação infantil, o maior desafio é que os pais entendam que a criança não vai para a escola só para brincar. Ela vai para aprender, ela vai para se desenvolver, ela vai para ter alguns conceitos básicos e que são muito importantes para que, quando ela vá para o fundamental, ela consiga avançar. E muitos pensam que não, é só brincar. Ah, eu vou colocar meu filho, vou levar lá. E acha que é o brincar por brincar, e não é. Realmente, a criança brinca, ela vai brincar, mas ela vai brincar com o propósito de aprendizagem. E aí, quando o pai não tem esse feeling, ele não entende, a Pro dá algumas diretrizes, olha, a criança precisa desenhar em casa, você precisa dar massinha para ela, desenvolver, né, a coordenação motora, tudo. Os pais, às vezes, não entendem essa situação. Eu sempre falo para as famílias assim, se todas as famílias dessem para a criança um lápis de cor, um giz de cera desde bebê, ela ia criar amor pela escola desde a base. Agora, o que a gente percebe? Muitas vezes a mãe entrega um pipa, entrega uma bola, e a criança fica o tempo todo brincando na rua. Quando ela vai para a escola, aí ela acha chato, porque não é a mesma coisa realmente. Então, o estímulo que a família deve dar, muitas vezes não acontece. Então, o maior desafio, na minha visão, para o professor de educação infantil é que os pais ainda não entenderam que a educação infantil ela é a base, ela é primordial para o processo da educação. E isso daí são fatos, não é apenas o meu ponto de vista. As crianças que passam pela educação infantil e faz uma educação infantil bem feita, elas, quando chegam no Fundamental 2, elas têm sucesso. E tá. quando elas terminam o nível, né, superior, elas também mostram que tem uma evolução muito melhor do que as que não tiveram educação infantil. Porque na educação infantil, o papel é tão importante de entender, de se socializar, de saber perder, de saber ganhar, de desenvolver liderança desde pequena, que realmente as pessoas que tiveram essa oportunidade, elas têm uma grande possibilidade de lá na frente ter um sucesso muito mais evidente do que as que não tiveram. Lógico, eu não estou querendo falar assim, na minha época, nós não tínhamos educação infantil. E aí eu falo para vocês, eu sou péssima em geografia, eu sou péssima em espaço, porque eu não tive educação infantil. Quando eu pego o carro, dependendo do espaço que eu vou, falar assim, minha nossa, será que eu consigo passar ali? O nosso raciocínio lógico, ele é limitado, eu digo, né? Ele tem Nenhuma uma pessoa. determinada. Ó, falando disso, teve um dia que eu estava estacionando, eu tinha um carro pequeno, hoje meu carro é um pouquinho maior, né? E eu tinha um carro pequeno. E aí eu tinha que estacionar para ir ao médico. Isso já faz muito tempo. E eu não achava lugar para estacionar e eu encontrei um lugar. Eu olhei, eu tinha um Uno, tá? Eu olhei, virei, dei volta, eu só achei, eu não estacionei. Cara, passou um cara com um Opala na época, rebaixado, não sei o quê, estacionou. Eu falei, filho de Deus. Na minha visão, não cabia um Uno. O cara, não sei se era um Opala, parecia um Opala, mas acho que era Camaro, alguma coisa assim, né? Isso foi aqui uns 14 anos atrás. E era um carro longo, e entrou, eu falei, Jesus. E o mais engraçado é que o homem foi para frente, voltou e ainda ajeitou o carro. Eu falei, Senhor da glória, ou seja, cabia 2 carros meus ali na época, mas o meu raciocínio lógico, ele também é limitado. Mas por quê? Porque nós não tivemos a oportunidade, pelo menos eu falo por mim, de fazer uma educação infantil. Na educação infantil não existe atividade que é para menina e para menino. Na nossa época, quem brincava de carrinho? Os meninos. Menino. Quem brincavam de futebol? Menino. E Menino. nós não tínhamos isso, então nós não desenvolvemos essa habilidade. Na educação infantil não existe isso. Na educação infantil, a criança brinca de bola, ela brinca de boneca, ela brinca de casinha, ela brinca de carrinho, ela brinca do que ela quiser. Os professores vão colocar o cantinho dos brinquedos e as crianças vão lá e vão poder desenvolver essa habilidade. Então, assim, diferente da minha geração, as mulheres atuais,
elas têm aí um desenvolvimento muito melhor do que o nosso, porque elas tiveram possibilidades. Então, na educação infantil, ela gera essa possibilidade, tanto para as meninas quanto para os meninos, entende? Então, a priori, enquanto os pais não entenderem que a educação infantil ela é extremamente importante, e não apenas para cuidar, né, no sentido de dar banho, alimentar, mas no sentido geral de educar, as coisas vão melhorar muito em relação à educação. Você falou dos desafios da educação infantil. E os desafios hoje de uma garotada do 6º ano, 7º ano? Tem, às vezes, vários memes na internet que fala que quem pegou 6º ano, quem passou por um 6º ano, passa por tudo nessa vida. Por que tantos desafios? Por que esse 6º ano, 7º ano é tão falado? Porque entra a crise de identidade também. Ela está mudando. Ela está passando por mudanças, que a gente sabe, né, hormonais, física. O menino começa a engrossar a voz, a menina começa a desenvolver o corpinho, os seios, enfim. E ela, de repente, mudou, porque ela era uma criança e agora no 6º, né, no 6º aninho, ela já começou a ter um desenvolvimento diferente, ela já começou a sentir atração pelos meninos ou pelas meninas e vice-versa. Então, para ela, a mãe vai dar uma bronca, fala: menina, você é criança, não pode fazer isso. Aí, de repente, a mãe: menina, você já não é mais criança, e você está fazendo isso? Aí ela fala: pera lá, eu não sou criança, agora Isso. eu sou criança. Então, ela entra numa crise de identidade muito grande. E na sala de aula, para o professor, o desafio é porque ela, além de tudo isso, dessa questão hormonal, ela entra também na questão de aprendizagem. Dependendo do que ela aprendeu no Fundi 1, ela vai ter facilidade para entender as disciplinas. E lá ela não tem mais um único professor ou dois. Porque o Fundi 1, ele tem um professor, que é o PEB 1, né, que é o pedagogo, para dar todas as disciplinas, o de diferencial é Educação Física e Artes. Então, normalmente, ele tem aí no mínimo de 2 a 3 professores, só. Quando ele vai para o 6º ano, ele vai ter 9 professores. Dependendo se for estado, vai ter 10, porque agora tem eletiva, agora tem projeto de vida, tem outras disciplinas. E aí, como ele se organiza? Então, qual que é o desafio? Ele vai ter que se organizar, que cada aula é uma caixinha. Então, agora ele está com a caixinha de português. O professor de português entrou, vai dar uma aula de 45 minutos ou 2 aulas. Saiu dali, vem o professor de matemática. Espera lá, eu estava aprendendo português, agora matemática. Vamos recalcular, né? Vamos recalcular a rota. Então, até essa criança entrar nessa rotina, entender que cada professor é de um jeito. Eu gosto do professor de português. Eu faço tudo que ele me pede. Eu detesto professor de matemática, não vou fazer nada. Aí tudo isso complica. A criança tem que entender que, independente dela gostar, ter afinidade ou não com o professor, ela precisa daquele conteúdo dela, precisa daquela aprendizagem. Então, esse processo todo no 6º ano, para a criança, é um desafio. E para o professor também, porque ela já não consegue copiar com tanta rapidez, então o professor vai ter que ir no tempo dela. E outro desafio, aí no caso, para o professor, ele não tem, dentro da sala de aula, uma heterogeneidade, ou seja, não é todo mundo igual, todo mundo ali está no mesmo nível de aprendizagem. Não, ele vai ter aluno que não está alfabetizado, infelizmente. Ele vai ter aluno que está alfabetizado, mas não consegue fazer a leitura normal, né? Normal é uma leitura fragmentada, entendeu? Então, ele vai, de uma certa forma, tentar pensar em vários tipos de aula, entendeu? Eu vou ter que ter aula para o professor, eu tenho que ter aula para o aluno que sabe, opa, tá vendo? Desculpa, deixa eu só arrumar isso aqui. Imagina, fica Já tinham tranquila, deixado, mas é assim mesmo. Vida de professor é assim mesmo. Ontem teve alunos depois de um bate-papo. Teve um bate-papo de um monte de gente mandando mensagem. Eu desligo depois das 9 da noite, porque senão eu não consigo viver, na verdade, descansar, relaxar, curtir a minha família e dormir mesmo, né? Então, normalmente, quem tenta falar comigo depois das 9 não vai conseguir, porque eu não vou responder a mensagem mesmo.
Porque senão a vida da gente é assim. E eu procuro responder mensagem só depois das 9 da manhã. Então, eu procuro assim, das 9 às 18 horas eu tenho que fazer tudo. Das 18 às 20 horas, no máximo 21, em algumas pessoas, em alguns casos, porque às vezes depende de mim, e aquela pessoa, eu entendo que aquele estudante, aquele professor só tem aquele momento para resolver, mas eu tenho vida, né? Então, eu preciso fazer o gerenciamento da minha carreira. Mas professor é assim, vai ter que viver gerenciando a vida inteira, né? É. E aí eu peço Fica desculpa, tranquila, mas Thaís. Imagina, fica tranquila, tá? eu pensei que estava desligado todos, mas não estava. Mas assim, Tá. enfim, o desafio no sexto ano é esse, tá? O professor ele tem que preparar, está apto para preparar vários tipos de aula, e ele não está, porque um professor de história ele não é alfabetizador. E como que ele vai fazer com um aluno que não sabe ler? O professor de matemática ele entra em pânico. Pera lá, como que eu vou alfabetizar esse aluno? Então, até por essa situação que o Estado criou aí esse professor pedagogo que está pegando essas crianças de sexto ano, especificamente, que não estão alfabetizados, e tentando alfabetizar. Porque esse é o maior desafio para essa criança. Né? Ela não sabe, pensa só, ela não sabe, ela está no meio de outros alunos que sabem ler, sabem escrever. Ela é uma criança como qualquer outra, que ela quer chamar atenção, que ela quer pertencer a um grupo, porque nós somos seres humanos, nós precisamos pertencer a um grupo. Sim. Precisamos sentir que somos amados e queridos. Imagina essa criança, a autoestima dela, quando ela vê que naquele grupo ela não sabe. Então, ela termina ficando acuada, fica no canto, porque infelizmente os outros terminam tirando sarro, e o professor vai ter que lidar com isso. Olha, não pode fazer isso, não é para tirar sarro do coleguinha, vamos respeitar, as pessoas têm dificuldade. Então, tudo isso gera aí um conflito dentro da sala de aula. E aí o professor tem que mediar. Então, quando fala de sexto ano, passou pelo sexto ano, você passa por qualquer outra etapa. E o ensino médio? Quais são os Ensino. desafios do ensino médio hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento disponível no Google, YouTube, com tantas séries, com tantos recursos, diferente da nossa idade, que a gente tinha escola, as tarefas de casa, e a gente queria brincar de bola, de pega-pega, de queimada, de futebol, de skate, de ir ao shopping, ir ao cinema, eram poucas as saídas, as alternativas eram poucas, pelo menos na minha época. E hoje tudo isso está muito fácil, está disponível, principalmente no aparelho. Quais são os desafios do ensino médio? O maior desafio, eu sempre brinco com os meus, o maior desafio é concorrer com o celular, que é impossível, missão impossível. Tudo que você falou, todas essas ferramentas estão dentro do celular. As mídias estão dentro do celular. O conhecimento, ele é para todos, todo mundo tem conhecimento, ninguém precisa mais do professor. Antigamente, o professor ele era o que detinha, né? Ele era o detentor do saber, de tudo. Ele era autoridade, né? Máxima. Mesmo quando ele não sabia, mesmo se ele falasse errado, todo mundo ia achar que era certo, porque não tinha como conferir. Hoje não, hoje o conhecimento ele é para todo mundo. Quem quiser, vai lá, entra, pesquisa, estuda. Então, o nosso maior desafio é ser um mediador nesse processo, explicar para eles que eles precisam de uma educação de qualidade e que eles têm que buscar cada vez mais isso. E como fazer? É um desafio. Por quê? Esse jovem ele tem uma educação que vem da família. Ele tem uma cultura. E quando eu estou numa sala de aula do ensino médio, eu tenho 40 alunos com 40 culturas diferentes. Tem aquele que o pai e a mãe nunca estudou e está bem. Tem um carro, tem uma casa. Tem uns que são tão empreendedores que têm empresas e nunca estudaram. E como passar uma missão para esse aluno de que hoje em dia não basta só ter dinheiro, não basta o pai e a mãe ter tudo, ele tem que ter um conhecimento diferenciado para ele manter o que ele já tem, para ele galgar outros, vamos dizer assim, né, sonhos. E eu falo muito isso com os meus alunos. Tem hora que eu falo assim, gente, é complicado, porque a gente quer explicar e eles não querem. Então, o nosso maior desafio é motivar, incentivar e fazer uma coisa que nós não tínhamos que fazer antes, que é substituir a família. O maior desafio do professor atualmente dentro da sala de aula, em qualquer etapa da educação, é que nós
na maioria das vezes, estamos fazendo o papel que a família não faz mais, que é de acompanhar, que é de orientar, que é de falar para eles: cadê o seu caderno? Deixa eu dar uma olhada. Você está fazendo sua lição? Não está fazendo? A família mudou. Não é mais aquela família que era tradicional. Então, nós temos vários tipos de família. E, independente do tipo de família, nós temos aquela família que senta com a criança, que pondera, que faz atividade. Essas crianças, elas não dão nenhum trabalho. São alunos que fazem tudo, são educados, mas são poucos, infelizmente. A maioria que vem para a escola, eles não entendem o papel da escola, então eles vêm para a escola achando que estão indo para um shopping, que estão indo para um ponto de encontro. A vestimenta das meninas para vir para uma escola, o vestimento dos meninos para vir para a escola, não existe aquela preocupação que nós tínhamos. Ah, vamos colocar uniforme, a gente está indo para. Não, eles não têm essa preocupação. Então, eles colocam lá qualquer roupa e vêm. E quando eu falo assim, o que tem a ver a roupa? Tem, eu acho que não. Quem é educador sabe que tem. Sim, Porque sim, quando eu porque se estou. você vai para uma entrevista amanhã, eu tenho que me portar como tal. É, Cada ambiente pede um tipo de vestimento, de porte tal. Se eu vou me apresentar a um juiz, a mesma coisa. Então, tem uma vestimenta é. adequada, sim. Eu, pelo menos, E, eu acredito que sim. sim, e eu vejo a diferença nas duas situações. Prefeitura é prefeitura, todo mundo ganha uniforme. Você vê a conduta das meninas, dos meninos, eles entram, mas eles já entenderam que eles colocam aquele uniforme e estão vindo para a escola. Parece que é interesse. Ah, quiser bobeira, não é. É aqui, ó, é mental. Coloquei o uniforme e estou indo para a escola. Então, eu já sei que lá eu tenho que ter algumas condutas. Agora, os nossos alunos do Estado, eles se vestem como se eles estivessem indo para qualquer lugar. Então, lá, eles não entenderam que tem que ter alguns comportamentos diferenciados. Então, esse é um desafio. E no ensino médio, alguns não gostam, estão lá porque são obrigados. Então, pensa você, professora, tendo que dar aula para um grupo de aluno que não quer, que não gosta. Ah, professora, eu estou aqui, eu estou obrigada. Aí pega lá o celular, fica lá no celular, não está nem aí, olha para você com desdém. Então, assim, chega às vezes para nós, professores, a ser algo que desencanta muito. E aí eu procuro buscar um foco, falo assim, não, gente, nós temos que ser animados, porque eles dependem da gente. Então não adianta, eu vou lá e converso, oriento, busco atividade diferente, trago, vamos fazer uma atividade para tentar motivá-los e entender. Mas o bom de tudo, para a nossa salvação, a gente consegue sim, dentro daquele grupo, mesmo que tenha alguns que ainda não entenderam, tem um grupo, mesmo que seja menor ou um pouco maior, dependendo da turma, que vai entender. E lá na frente que vai ser, a gente não consegue visualizar a proporção do nosso trabalho agora. A gente fala, a gente às vezes sai de lá chateado, às vezes a gente fala assim, gente, vamos. Tá. E tem dia que a gente sai feliz. Nota 10. Nossa, foi uma aula maravilhosa. Tem dia que está um pouco mais triste, porque não foi. Só que esse trabalho, só vamos visualizar lá na frente, quando a gente encontra o aluno. E aí ele fala: professora, muito obrigada, a senhora chamava tanta atenção, na época eu não entendia. Então, eu sempre falo para o professor: quem é o adulto da relação? Somos nós. Esse é o nosso desafio, é entender que o adulto somos nós. E que o adolescente, ele ainda não entende, ele ainda não compreende. Então, não adianta jogar uma carga muito pesada de responsabilidade para esse menor. Basta apenas a gente direcionar, né? Ter todo aquele bom senso, aquela paciência de trazer esse aluno, de criar vínculo. Toda vez que eu crio vínculo com esse meu aluno, eu consigo chegar onde eu quero, por mais que o desafio seja grande. Então, todas as turmas que eu pego, no início não é fácil, mas quando cria vínculo, eles fazem, porque eles pegam carinho pelo professor. Ah, professora, só porque a senhora está me pedindo, hein? Eu não gosto, mas eu vou fazer só porque você está me pedindo. Então, o vínculo é muito importante, né? E isso eu tenho muito claro. Então, para o ensino médio, o desafio do professor é criar vínculo. Criou vínculo, esse aluno ele vai desenvolver as atividades com mais prazer. Isso que é bacana para a gente, tá? Então, é isso. Né? A priori, é isso. E me diz uma coisa, é assim, de tudo que você falou, nós falamos assim da carreira do professor, né? Os desafios da educação infantil, da pré-escola, que é o cuidado, né? Que é o cuidado dessa criança, que o brincar bem é um recurso de aprendizagem, ou seja, tem um significado, é um recurso,
é uma necessidade, é um brincar com aprendizagem, né? E a gente falou Isso, do ensino do fundamental, dos desafios do ensino fundamental e dos desafios do ensino médio. Mas tudo isso, no meu ponto de vista, tá? Me corrija, a gente precisa realmente estar encantado, né? Por cada isso. etapa. E às vezes a gente, eu como pedagoga, eu gosto muito mais dos pequenininhos, eles são mais amorosos, eu consigo conduzir melhor. Não, eu já prefiro aqueles que te falam de igual para igual, que eu consigo negociar, mediar. Ah, não, eu já prefiro lidar com os cavalões do ensino médio, com as cavalonas, em termos de brincadeira, tá, gente? Não é cavalões, não. Eu prefiro lidar desta forma. Então, hoje, o pedagogo ele tem a oportunidade de escolher o que ele quer desempenhar dentro da educação, né? Exato. Tem mais possibilidades dentro da educação, né? Assim, ele tem mais possibilidades quando eu digo de estado. Município vai ser dependendo do município. Se você falar de prefeitura, ele continua com o mesmo papel. Ele vai dar aula desde a educação infantil, ou desde a creche, né, de 0, até a criança que está lá no 5º ano. E ele vai É, poder ser, vai um professor de leitura, sala de leitura, ele vai poder ser um professor de é, tecnologia. é importante frisar que o que acontece, meus queridos? A prefeitura ela tem a obrigação de fornecer o estudo. Eu não sei se essas são as palavras corretas, mas eu vou transmitir pelas minhas. Até a 5ª série. A partir da 6ª série, a obrigatoriedade é do Estado. Então, não são todas as prefeituras, normalmente, que têm o ensino fundamental e médio. Então, ou seja, até a 5ª série, 98% das prefeituras é o poder da prefeitura local, daquela cidade, de São Paulo, de Osasco, de Francisco Morato, de Franco da Rocha, de Caieiras, para desempenhar aquele trabalho. A partir da 6ª série, é o Estado que vai fornecer todo o atendimento, todo o suporte necessário, tá? Então, por isso que a gente fala dessa diferença dos desafios. Quando o professor, a gente vai falar um pouquinho sobre estágio. O estudante, ele está fazendo o estágio, ele pode, hoje, por lei, pelo Centro de Integração Escola do Estudante, que é o CIE, ele começou a fazer uma faculdade, não importa qual faculdade que ela seja, de no mínimo 2 anos hoje, ele pode se cadastrar e conseguir um estágio. E esse estágio, ele pode ser remunerado, ou seja, eu me matriculei hoje, vou fazer um tecnólogo ou uma licenciatura, e eu consegui um estágio remunerado. Então, tem a lei do estagiário, tá? Tem uma lei que tem uma carga horária mínima, máxima, tem um valor que ele deve receber em média e qual tempo. Mas em alguns cursos na pedagogia é obrigatório, como qualquer outro curso de licenciatura, como primeira, o aluno precisa fazer um estágio obrigatório. E esse estágio obrigatório ele é supervisionado, ou seja, ele faz dentro de uma escola, supervisionado por uma equipe, por uma direção, por uma coordenadora, por uns colegas. E esse estágio obrigatório, ele não é remunerado. Mas, infelizmente, Ana, o que acontece? Muitas escolas, muitas empresas, o que elas fazem? Elas ficam contratando estagiários, por quê? Ela não precisa ter problema com a folha, contratar CLT, né? Ela não precisa, então, ou seja, ela vive com estagiário em todas as áreas. Então, ela pega aluno porque ela não quer registrar, ela não quer ter os encargos trabalhistas, que nesse país é muito grande. A carga de tributo é muito grande. O Brasil é um dos países que tem maior carga tributária. Então, ou seja, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu preciso frisar que o professor, o estudante, o estágio, ele pode ser remunerado, sim, e ele tem um limite até 2 anos. E quem determina isso não é a faculdade, é o Centro de Integração Escola do Estudante, que tem uma lei para isso. E a partir desses 2 anos, normalmente ele perde o vínculo com aquela empresa, e aí ele envia novamente a documentação porque ele quer continuar fazendo estagiário. Ele pode até conseguir, mas não é o correto, não é o certo. E o estágio obrigatório, ele não é remunerado. E você precisa fazer dentro. Você pode até falar assim, pô, eu estou fazendo um estágio aqui remunerado, a partir de agora eu vou começar a fazer o meu estágio obrigatório, e ele vai fazer fora do período que eu estou do meu contrato.
Vamos supor, meu contrato é das 7 ao meio-dia. Então, das 7 ao meio-dia é o meu estágio obrigatório, meu estágio remunerado. Então, do meio-dia até as 2 da tarde, eu vou ficar na escola e vou fazer o estágio obrigatório, que eu vou fazer as práticas, desenvolver as atividades e transcrever para a faculdade. Então, ele não é remunerado. E, infelizmente, o que tem acontecido muito hoje no mercado, principalmente aqui em São Paulo, é de escolas, principalmente particulares, que elas vivem contratando estagiários. Por um lado é bom, porque ela tem uma mão de obra barata, então ela não tem os encargos trabalhistas, e eu consigo entender isso, mas por um lado é péssimo, porque ela não está valorizando aquele profissional e ela está simplesmente burlando uma lei. Então, a gente fica entre isso e isso. E o que a gente vai fazer? Ontem, por exemplo, uma aluna me marcou uma reunião comigo justamente para isso. Ela é de uma outra instituição e essa instituição se recusa a assinar pela 4ª vez o documento. E eu tive que explicar para ela, porque você já não é mais estagiária. Você é funcionária e a empresa está utilizando de uma prerrogativa do estágio. Mas não é a faculdade que está te barrando. Você precisa ver o seu empregador, porque ele é uma empresa e você trabalha há mais de 2 anos, só que você precisa ver a forma de contrato na sua empresa, não é mais um estágio, né? Exato. E o que acontece? E tem muita gente, e o estágio, ele é para você aprender, praticar, é isso? Na realidade, o que acontece? Quando a gente fala de estágio, ele tem que ser, você tem que fazer um estágio com acompanhamento de um profissional já formado. Esse é Sim, fato. Então, por exemplo, um estágio estagiário remunerado, ele vai ser um auxiliar. Ele não pode ser o professor. Ele já está sendo, o que já fala? Estagiário. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser um professor auxiliar. Então, eu, professora, dou aula na educação infantil, eu tenho lá, 15, 30 alunos, e eles vão contratar, então, um professor estagiário para ficar na minha sala. Eu irei dar a aula e vou pedir o que? Assistência para esse profissional. E ele vai aprender comigo, ele vai ver como que eu dou aula, como que eu preparo minhas aulas, ele vai entender que tipo de atividade que eu dou para aquele aluno. Alguns momentos eu vou falar para ele, olha, fica com esse grupinho, faz tal atividade, então esse é o trabalho. Se não está sendo feito isso, é ilegal. E essas escolas, elas têm muita sorte de não serem denunciadas. Porque se você for ver lá no contrato, e o que o estagiário, o que compete ao estagiário, elas estão indo contra tudo isso. Então, esses estagiários, eles podem sim, lá na frente, eles vai cessar, né, o estágio e eles podem colocar na justiça, sim, essas escolas que estão fazendo de má fé, porque isso é má fé. Eles estão pegando um profissional que precisava aprender, ter uma referência de trabalho e estão jogando lá na sala. Entende? E primeiro, a família tem que cobrar. Então, se eu coloco meu filho numa escola particular. E esse meu filho tem uma professora. A primeira coisa que eu vou perguntar, você é formada, Pro? A professora não tem culpa. E perguntar não pode e não ofende. Tá, gente? Então, principalmente para os profissionais da área da educação. E não é perguntar para prejudicar o colega, de hipótese alguma. Pelo contrário, para proteger. Mas se você não é formada, Pro, você está fazendo um trabalho maravilhoso, mas você tinha que se auxiliar, tem alguma coisa equivocada. E aí sim a família cobrar. Espera lá, a Pro ela tem que ser uma professora auxiliar. Então, o meu filho ele precisa de uma professora titular, uma professora formada. Então, quando a família não entende isso, aí as escolas, infelizmente, abusam. E aí só resta para quem precisa, que é o nosso caso, não vai recusar, eu estou desempregada, eu vou trabalhar como estagiária, eu vou ficar com aquela turma, mas também eu posso lá na frente exigir meu direito. Espera lá, olha aqui, ó, eles me pagavam como estagiária e eu exercia de titular, então eles vão ter que me pagar o que fica faltando. Me contratou, então eu não trabalhei com a turma, então tem tudo isso. É que as escolas elas arriscam, porque na maioria das vezes o professor as pessoas por uma necessidade, infelizmente, é justamente para aquela pessoa que realmente precisa daquele trabalho, precisa daquela remuneração. Por exemplo, o caso dessa aluna que é de uma outra instituição,
Ela falou, Márcio, o único dinheiro que eu tenho na minha casa é o dinheiro do meu estágio. É com ele que eu pago a faculdade, é com ele que eu cuido da minha filha, é com ele que eu pago aluguel, água, luz. Eu não tenho, não sobra um centavo. Então, se a faculdade não aceitar esse contrato, esse documento, eu vou perder o estágio. Eu não tenho outro emprego. E o estágio, ele não é emprego. É. E às vezes aí você fala assim, nossa, mas você está sendo cruel. Não. Não existe eu filosofar o errado. Não existe eu filosofar o jeitinho. É não e ponto. É certo e ponto. Eu bato muito nessa tecla porque eu sempre penso assim, professora, tem 4 situações em qualquer área, tá? Eu sempre falo, quando alguém me pede alguma coisa, ou às vezes eu preciso atender uma necessidade de algum aluno, de algum professor, ou até mesmo no meu convívio familiar, eu penso assim: eu posso fazer para todo mundo? Sim ou não? Eu posso falar para qualquer um? Sim ou não? Eu gosto, isso que eu vou fazer prejudica eu ou a pessoa que eu estou fazendo, ou prejudica o meu parceiro? Se algumas dessas respostas for sim, é um motivo para eu não fazer, porque eu estou agindo de uma forma que amanhã pode dar problema, ou para mim, ou para o meu parceiro, ou para o aluno. Ou para o aluno. A gente viu quantos certificados, diplomas de faculdades irregulares já aconteceu no mercado, porque alguém simplesmente falou: o MEC não vai verificar, está tudo bem e se vira. E muitas pessoas foram prejudicadas. Então, eu sempre passo por esse clivo. Pô, não respondi em sim nenhuma alternativa, beleza, tranquilo, eu não tenho problema nenhum. Não vou sofrer sanções e pior, melhor, né? Não vou colocar o meu parceiro, o meu colega, o meu aluno, o meu professor em risco. Eu estou fazendo o que é certo, o que a lei me permite. Não há mal nenhum em fazer, então tá tudo bem. Então, para nós que somos alunos, professores, educadores, que estamos numa gestão, a gente precisa orientar o que é certo e a orientar a formação desse profissional, porque amanhã os alunos, você vai estar em sala de aula, você vai estar gerindo uma escola, gerindo uma coordenação, você vai trabalhar com tantas crianças, e que tipo de profissional vai ser? Você vai ser consentindo com isso. Então, a gente, infelizmente, eu posso dizer do Brasil, né, porque eu sou brasileira, então eu convivo aqui, a gente fala que é um mal do brasileiro, né, desse jeitinho. E isso só acontece porque tem quem faz e tem alguém que permite isso. Então a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso e essa crença limitante de que o professor ele não é valorizado. A gente sabe que de acordo com as políticas públicas não são, mas quem tem que valorizar somos nós. E o pedagogo é justamente isso, ele pode escolher qual área desempenhar e desempenhar muito bem, mas desde que ele faz sorrir o coração dele, ele esteja encantado por isso. Ah, eu quero ser especialista em educação infantil. Faça com amor. Pô, eu não quero trabalhar com os pequenos, eu quero trabalhar com os adultos, eu quero trabalhar com EJA. Que ótimo! Você tem a oportunidade de você escolher uma profissão, uma área, que olha quantas vertentes você tem. Pô, eu quero trabalhar em editora, quero trabalhar com construção de material didático, quero trabalhar com ONGs, quero fazer projetos sociais, quero trabalhar com idosos na alfabetização. Né? Você tem várias vertentes que você pode fazer isso, mas sempre faça algo que faça sorrir teu coração, faça sorrir faz sorrir você seja alegre. Ah, Márcia, no momento eu não posso fazer algo que me traga felicidade por causa de uma necessidade, então eu preciso fazer isso. Tudo bem, faça, porque existe uma necessidade específica para você realizar. Mas quando puder, quando você ganhar forças e asas, coloque dentro do seu coração. Eu vou fazer o que faz sorrir o meu coração. Eu vou fazer o que eu amo de fazer, né? E nós, professores, nós educadores, nós somos agentes de mudança. Nós conseguimos mudar pessoas. E com o quê? Porque da nossa sala de aula pode e vai sair médicos, doutores, engenheiros, cientistas, astronautas, presidentes, políticos, médicos que vão cuidar de nós, das nossas famílias. Tem um filme lindo, eu vou colocar depois aqui na descrição, que conta a história de uma criança, é um filme, uma história real, porque é apaixonada de um menino que ele queria ser astronauta, e a professora falou para ele que ele poderia ser, e ele passou anos, e ele falou, cara, eu vou trabalhar na NASA.
eu vou verificar qual plataforma tá, e eu vou indicar para vocês, assistem esse filme, porque é fantástico, porque ele foi reprovado, acho que 20 anos para entrar na NASA, mas ele conseguiu. E ele conseguiu conversar com a professora dele, que incentivou lá na educação infantil. É uma história real. Então, quantos astronautas, quantos engenheiros, quantos modelos, quantas aeromoças, quantas professoras, quantas médicas a gente está dentro da nossa sala de aula, né? E é Então, tudo isso, interessante, amor. perdão. E é interessante a gente entender que muitas vezes a única referência que esse aluno vai ter é o professor. É a referência. É a referência de um futuro diferente, é a referência de qualidades, é muito diferente. Às vezes ele ouve tantos nãos em casa, a gente tem que entender que os nossos alunos, eles chegam na sala de aula, às vezes apanharam, foram xingados, enfim, e o professor é aquele que vai acolher. E essa vai ser a diferença, porque ele, tendo um profissional como referente, uma referência para ele vai conseguir construir um futuro diferente. Né? Eu passei por algumas situações assim muito complicada e delicada de um aluno que, vou dar um exemplo bem rápido, ele chegou para mim, ele só dormia na sala, só dormia. Isso daí, ele era recuperação de ciclo, aluno repetente na época, tinha recuperação de ciclo, Tá? chegava no. Ele repetia, quarta série, enfim. Aí tinha esse RC, que era uma quarta série, na época era série mesmo, repetente. E ele dormia, só dormia. E um dia eu fui conversar com ele, porque você está dormindo? Aí ele me contou, falou, é que eu tenho que ficar acordado. Meu pai faz eu ficar num local a noite toda. Eu falei, pera lá, como assim? Que local é esse? Aí eu terminei descobrindo. O pai dele era dono de uma boca. E o pai dele fazia ele ficar na madrugada, naquele local específico, a madrugada toda. O menino Meu tinha, na Deus. época, 14 anos. Ai, que triste. E eu falei assim para ele: não vai mais. Mas por ele vai me bater, ele vai me bater. Não, te matar ele não vai, porque ele é seu pai, ele te ama. E se ele te bater, vai doer, mas não vai mais. Porque você ficar numa viela a madrugada toda, você corre risco, você pode. E aí eu contei tudo que poderia acontecer e eu conversei com ele. E ele meio que ouviu e eu achei que ele não ia fazer isso. Eu falei, ele não vai reagir dessa forma, porque é muito difícil a criança enfrentar a família. E aí foi. No outro dia, ele veio para a escola. E teve a educação, nós estávamos no recreio, eu me deparei com ele chorando, mas ele chorava. E eu falei, o que aconteceu? Eu falei, pronto, o pai bateu nele, né? Olha o que eu fui falar, o boca, né? O professor tem uma boca de caçapa. Aí ele pegou e falou assim para mim, professor, eu fiz exatamente o que a senhora falou. E ele falou que ia me bater, eu falei, pode me bater. Eu falei, pode me bater, você pode me bater, você pode me matar, eu não vou. E eu não fui. Só que ele contratou o meu amigo, o meu colega. E agora eu descobri hoje, ele ficou essa madrugada lá. E o meu amigo faleceu. Ai, Infelizmente, o meu amigo ficou no meu lugar, professor. Ele gritava, ele chorava. Era para ser eu, e ele chorava. Então, a gente se depara com crianças que passam por tudo isso. Então, se o professor não tiver esse olhar, né, diferenciado, ele vai passar por esse aluno. Ele não vai fazer diferença na vida dele, ele vai passar. É mais um que passou, é mais um que tretou, é mais um que. É uma linguagem que eles falam muito, eu estou usando uma linguagem informal agora, mas é mais um que só foi um empecilho na vida dessa criança, desse adolescente. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado e fazer essa diferença. E na nossa função, nós professores, eu sempre falo, meu aluno pergunta para mim, professor, você ganha mal? Eu falei, você acha mesmo que se eu ganhasse mal, eu seria professora? Você está de brincadeira. Né? Aí ele, mas professora, todo mundo reclama. Eu falei, pera lá, vamos lá. O professor, ele, dependendo da instituição que ele está, ele vai ganhar mais ou menos. Então, o professor, ele pode fazer o seu salário. Ninguém é bobo de estar numa profissão que ganha mal. Você já viu professor sem carro? Só se ele for iniciante. Eu tenho professores que viajam. Eu tenho 2 professoras esse ano que foram para Dubai. Agora, em julho, eu vi de postagem na Disney. Gente, não, vocês não têm assim, ideia. Deixa eu abrir a mente para vocês. Aí eu falei para os meus alunos o seguinte, ó, se o professor ganhasse mal, não teria professor.
lógico, a gente fala o seguinte, ó, a gente poderia ganhar muito mais, porque a gente merece. Ok? Nós tínhamos que ganhar o dobro pelo tudo que a gente faz. Mas o professor ele tem o poder de direcionar e fazer o seu próprio salário. Se eu estou numa instituição que paga pouco em relação ao que eu acredito que eu mereço, eu vou fazer um concurso público, eu vou me efetivar em um município que pague muito mais. Tem professor que ganha 10 mil reais por mês. Tem professor que ganha 2. Tem professor que vai ganhar um salário mínimo. Tem professor que vai ganhar 30 mil. O que você quer ganhar? É você que vai fazer a sua missão. Então, essa missão, ela é individual. Eu não vou poder falar assim, ó, você vai ganhar X, ninguém me limita. Eu vou ganhar o quanto eu almejar. Então, eu vou estudar, eu vou fazer preparatório, eu vou passar no concurso. Qual o concurso público que o professor ganha inicial 5 mil? Ah, Jundiaí, então eu vou fazer o concurso lá. Ah, a Prefeitura de São Paulo, eu vou tentar passar no. Ah, eu não passei, eu vou fazer o processo seletivo. Pelo menos eu vou ser uma seletista lá. Então, assim, mas eu quero ganhar 30 mil, então eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou trabalhar na faculdade. Eu vou trabalhar numa empresa. Tem empresa que contrata pedagogo para seleção de pessoal. Então, assim, tudo isso é muito relativo. Então, essa questão de pôr essa crença que o professor ganha mal e ganha mal, pera lá, o professor ele vai ganhar, ele vai iniciar com um salário diferente, de repente um salário que não é o seu ideal, mas ele pode almejar muito mais. Então, eu sempre falo para os nossos alunos, voe, seja o que você quiser. Você hoje é um estagiário, mas amanhã você pode ser o diretor, o supervisor, você pode ser um gerente dentro da sua empresa, entende? Então, nós temos sim a asa, basta ter coragem para voar. Então, professor, ele pode e ele deve ser o que ele quiser. Ana, amei bater esse bate-papo com você. E olha assim, eu trabalho com educação há bastante tempo, mas você me passou coisas tão esclarecedoras. E eu sempre me emociono quando eu falo de educação, porque eu sou uma babona mesmo, chorona, porque a educação ela foi é extremamente importante na minha vida. Ela é meu projeto de vida e eu amo educação, e isso eu decidi lá na minha infância, quando todo mundo queria alguma coisa, eu queria ser professora. Minha mãe diz até hoje que eu era uma criança que não ajudava muito ela nos afazeres de casa, mas eu vivia com os meus cadernos debaixo do livro. Então, o que eu fazia? Eu apagava e escrevia milhões de vezes para ter um caderno caprichada. Eu era queridinha das professoras, eu nunca fiquei de reprovação. Eu era aquela que fazia, não sei se tem ainda mais hoje, quando cantava o hino da bandeira, eu ia declamar a poesia, ia cantar hino, porque eu realmente gostava. Todos os trabalhos que tinha na escola e que precisava se apresentar, mesmo branquinho, eu ficava vermelha, igual camarão, mas eu tinha um prazer de fazer isso, porque eu amo educação, porque eu amo a educação, e hoje eu sou uma empreendedora na educação, porque eu trabalho com ensino superior, e a gente pode falar com muitas pessoas e a gente pode chegar em vários lugares. E a tecnologia, a gente fala muito da tecnologia, o quanto ela pode fazer mal para uma criança, mas ela também faz mal para um adulto se a gente não souber utilizar. E a gente precisa pegar as boas coisas de cada área. E o professor, não existe nenhuma área que seja ruim para o professor, a não ser que ele exerça sem amor, que ele tente fazer algo que ele não goste, simplesmente por causa de um concurso, por causa de uma pontuação, quando ele não tem alegria. Então, ou seja, torna-se fardo, pode ter certeza que esse professor vai ter vários problemas, vai ser cansado, e vai vir várias comorbidades, porque ele está fazendo algo que não seja prazeroso. Então, para a gente proporcionar aos nossos alunos que ele pode gerenciar a sua carreira da educação, escolher o que ele quiser fazer dentro dessa área, porque ele escolheu, é muito gratificante. E poder transformar vidas, crianças, adolescentes, mundo, nações, né? O conhecimento, ele muda e ele está disponível para qualquer um. Ana, muito obrigada por esse bate-papo. Amei falar com você. Vamos marcar um próximo para a gente falar da formação continuada. Quando esse professor ele terminou pedagogia, aí o que eu faço? E agora? Eu presto concurso, eu vou na diretoria, eu vou na secretaria, eu aceito o estágio, mas eu não sou estudante.
Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai, no nosso próximo bate-papo, vai ser como eu vou gerenciar essa carreira depois de formado. Por onde eu começo? Entendeu? Uhum, tranquilo. Estamos aqui para isso. Muito obrigada mesmo. E para você que está nos vendo, fico muito feliz. Vai ter um material aqui embaixo para que você possa nos acompanhar. E eu vou passar a indicação também desse filme, que é fantástico, que eu assisti esse final de semana e é esplêndido. Tá bom? Beijinho no coração de vocês. Até Tchau. mais. Tchau.